Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma estratégia que vai te ajudar a aumentar o seu número de acertos nas questões humanas de vestibulares e concursos e vai ajudar a minimizar o seu tempo para resolver essas questões. Então, se você não pode perder essa dica, vem comigo que eu te mostro. Então vamos lá pessoal, questãozinho número 12 do Enem 2022. Vamos começar pelo jeito errado de fazer essa questão, que seria ler ela na ordem cronológica que eles apresentam aqui pra gente. Então, um estudante que não está totalmente preparado, ele pegaria essa questão, leria todo o texto e depois leria a pergunta e depois passaria para as alternativas. Mas isso, além de te fazer perder tempo, ainda faz com que muitas vezes você se atrapalhe e tenha que voltar no texto para buscar aquela informação que tem na pergunta. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um jeito muito mais fácil e que garante muito mais acertos. Sempre que você for fazer uma questão, né, da parte de humanas, principalmente que tenha textos longos ou tirinhas, charges, né? Comece sempre pela pergunta. E você vai estar com a sua caneta, você já risca o comando da pergunta, o que a pergunta quer. Porque aí quando você for ler o texto, você já vai ler o texto procurando ali pela resposta daquela pergunta. E depois, quando você voltar para as questões, né, para as alternativas, você já vai estar bem mais certeiro ali do que você marcar. Bom, pessoal, agora a gente vai pegar a mesma questão e vai fazer do jeito certo, justamente para mostrar quanto tempo a gente perderia a menos fazendo ela se a gente começasse dessa forma. Então, eu vou dar play aqui no cronômetro e vamos lá. Bom, questão número 12. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do quê? Opa, ele está me falando, a norma padrão está inadequada. Por quê? Aí de cara eu já volto aqui no texto e vejo, é uma conversa. Então eu vou lá, eu vou ler papos. Me disseram, disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais. Ou é digo-te. O quê? Digo-te que você. O te e você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispenso suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu o quê? O mato. Que mato? Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-eite. Ouviu bem? Pois esqueça-o e para ter. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, fala como todo mundo fala. O importante é que me entenderem ou entenderem-me. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado, em razão do. Você vai perceber que a pergunta disse que nesse texto eles estão usando norma padrão e ela está se tornando inadequada por um motivo. Quando você lê, você percebe que é uma conversa do cotidiano. E que por um dos personagens insistir em querer usar a norma culta, que geralmente é utilizada apenas na escrita, a conversa e o diálogo eles tornam quase que impossíveis de serem compreendidos por ambas as partes. Então, isso pode ser evidente também em alguns momentos, quando ele fala aqui, ó, dispense suas correções. Depois ele fala, pronome no lugar certo é elitismo. Falo como todo mundo fala. O importante é que me entendam, ou seja, o importante é me entenderem. Ou seja, então, lendo isso, a gente fica muito claro que o erro do pronome é porque eles estão numa conversa coloquial, do dia a dia, do cotidiano, e aí um deles insiste em falar de maneira rebuscada. Então, quando a gente vem aqui nas alternativas, falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Não é, porque não está falando em nenhum momento do texto que eles são de gerações diferentes. B. Contexto da comunicação em que a conversa se dá. Provavelmente, porque, como eu já falei, é uma conversa coloquial e um dos
interlocutor está usando a fala rebuscada, ou seja, possivelmente já marcaria B, mas vamos ler as outras. C. Grau de polidez distinto entre os interlocutores. Bom, de certa forma, sim, mas no texto ele não está deixando claro que o outro interlocutor ele também não saberia se portar de tal maneira ou escrever. Não é sobre isso que o texto fala. Então a gente marcaria que não é essa, um xizinho do lado, aí. D. Diferença de escolaridade entre os falantes. Em nenhum momento do texto fala se eles têm escola, se eles têm estudo ou não. Então também não. E. Nível social dos participantes da situação. Também não, porque não está falando se um é mais pobre ou o outro é mais rico. Então a gente marcaria a alternativa B. Contexto da comunicação em que a conversa se dá. Bom, pessoal, e fazendo pelo segundo método, o método que eu estou tentando ensinar vocês nesse vídeo aqui, e cortando as partes da minha explicação, daria mais ou menos 2 minutos e 37 segundos para resolver a mesma questão que anteriormente a gente levou 4 minutos e 17, se eu não me engano. Então, pessoal, nesse vídeo eu quis mostrar para vocês um jeito mais assertivo de você fazer as questões aí de humanas, né? Que tem bastante texto, bastante informação. Então, depois eu vou lançar um outro vídeo em que eu vou só pegar algumas questões do Enem, da USP, da Unesp, de concurso público, e vou resolver com vocês para a gente testar melhor esse método. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você pretende colocar em prática, dá um joinha, se inscreve no meu canal, porque vai me ajudar muito. Comenta também aqui no vídeo se você já usou essa estratégia ou qual estratégia você usava, se você testando sentiu que melhorou nos acertos e também na velocidade. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.